Veja no SBT Notícias. Polícia acredita que o homem acusado de matar ator Rafael Miguel e os pais dele mudou a aparência para não ser reconhecido. Criança é flagrada pilotando motocicleta no Pará. Neymar presta depoimento em São Paulo sobre acusação de agressão e estupro. Presidente Jair Bolsonaro fala pela primeira vez sobre conversas vazadas de Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato e defende o ministro. É depois da Operação Mesquita. Olá, muito bom dia Brasil, bom dia a todos de casa ou no trabalho, sejam bem-vindos ao SBT Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho, estamos no ar ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Cássio Zeman e te faço companhia durante essa madrugada. Veja comigo agora os destaques de hoje. Neymar passa 5 horas na delegacia e presta depoimento sobre a acusação de agressão e estupro. Polícia acredita que o homem acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele mudou a aparência para não ser reconhecido. 3 pessoas morrem e 6 estão desaparecidas por causa da chuva na região metropolitana do Recife. Jair Bolsonaro demite o general Santos Cruz da Secretaria de Governo. Presidente fala pela primeira vez sobre conversas vazadas de Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato e defende o ministro. Ele faz parte da história do Brasil. Parecer da reforma da Previdência exclui estados e municípios, a capitalização e a redução no benefício para idosos carentes. Seleção feminina de futebol leva virada e perde de 3-2 para a Austrália. E Palmeiras vence o Avaí e se mantém na liderança do Brasileirão. E eu começo essa edição falando sobre o caso Neymar. O jogador prestou depoimento nessa quinta-feira em São Paulo. Ele chegou à delegacia no meio da tarde para ser ouvido sobre a acusação de agressão e estupro feito pela modelo Nájila Trindade. Na saída, o atacante fez apenas uma declaração. Neymar passou 5 horas aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, na Zona Sul de São Paulo. O depoimento dele durou 3 horas e 20 minutos. Neymar respondeu a todas as perguntas dos promotores e dos investigadores e negou a participação nos crimes. Sob um forte esquema de segurança, dezenas de pessoas passaram o dia aqui em frente, aguardando o fim do depoimento do jogador. Após o longo depoimento, o jogador deixou a delegacia, caminhando com dificuldades, ainda de muletas por causa da lesão no tornozelo direito, acompanhado dos advogados. Com voz baixa, nitidamente abatido, Neymar falou pouco na declaração que deu aos jornalistas. Que eu recebi até hoje. Muito tranquilo. Mais perto. Na verdade, aparece cedo ou tarde. Eu desejo que eu tenha nesse momento agora que esse caso acabe mais rápido. Quem também falou com a imprensa foram as promotoras de enfrentamento à violência doméstica que acompanham o caso. Nós não podemos falar o teor que foi tratado hoje lá dos esclarecimentos do Neymar. Mas ele deu os esclarecimentos necessários que vão ser analisados em conjunto com as outras provas. A intenção dos investigadores é finalizar o inquérito até o fim do mês, ou seja, antes de completar 30 dias desde o registro do boletim de ocorrência, que foi feito no dia 31 de maio. Para o depoimento desta quinta-feira, cerca de 40 policiais participaram do esquema de segurança. Neymar chegou a São Paulo às 2 horas da tarde. Ele veio de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em um jatinho particular. Na sala ficaram 10 pessoas, 2 delegadas, 3 advogados do jogador, 2 escrivãs, 2 promotoras de justiça, além de Neymar. Do lado de fora, fãs vieram apoiar o atacante. Desde as primeiras horas do dia, a 6ª Delegacia da Mulher, na Zona Sul de São Paulo, estava isolada. Grades foram colocadas para deixar jornalistas e curiosos distantes do jogador. Uma das advogadas de Neymar chegou com rolos de papel pardo às 9 da manhã. Janelas e a porta de entrada foram tapadas para evitar que a imprensa fizesse imagens.
O caso veio à tona depois da modelo Nájila Trindade registrar um boletim de ocorrência em que afirma ter sido agredida e estuprada por Neymar em Paris. A queixa foi realizada no dia 31 de maio. O encontro entre os dois aconteceu 16 dias antes, num quarto deste hotel. Nájila diz que o estupro ocorreu na primeira vez que os dois se viram. Eu falei, você trouxe preservativo? Porque eu não tenho. E ele disse, não. Eu falei, então não vai acontecer nada além disso, porque não podemos. Ele não respondeu nada. E a gente continuou. E ele me virou, cometeu o ato, e eu pedi para ele parar. Enquanto ele cometia o ato, ele continuava batendo na minha bunda violentamente. Um vídeo do segundo encontro vazou na internet. A gravação completa não foi entregue à polícia, porque estaria num tablet de Nájila, que teria sido furtado. O jogador pagou as passagens e a hospedagem da modelo na França. Eles contaram que se conheceram pelas redes sociais. Após Nájila registrar a queixa, Neymar publicou um vídeo nas redes sociais para se defender. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. Neste vídeo, Neymar também exibiu trechos da conversa que teve com a modelo no aplicativo de mensagens. Por ter divulgado imagens íntimas de Nájila, o atacante precisou depor no Rio de Janeiro, no inquérito que apura se ele cometeu um crime virtual. A polícia de São Paulo acredita que Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, mudou a aparência para não ser reconhecido. De acordo com os investigadores, Paulo pode estar com aparência semelhante à de fotos antigas, ou ainda com cabelos grisalhos ou careca. Nessa quinta-feira, o irmão de Paulo prestou depoimento e disse que vai convencer o irmão a se entregar. Ele não quer ficar fugitivo, não. Ele vai, se ele tiver que tirar 30 anos de cadeia, ele vai tirar, 40 anos de cadeia ou 10 anos de cadeia, ele vai ter que tirar. A polícia do Rio prendeu 2 mulheres com dezenas de kits rajadas que seriam entregues a traficantes de 2 comunidades. Os equipamentos servem para aumentar o poder de fogo de armas semiautomáticas. Johanne Cristine Lemos, de 21 anos, e Suelen Maíra Pereira, de 24 anos, foram surpreendidas pela polícia assim que desembarcaram na rodoviária Novo Rio na noite desta quarta-feira. Nós tivemos informações já que uma boa parte desses kits rajadas que são usados no Rio de Janeiro eram fabricados e vinham de São Paulo. Os kits rajadas são utilizados pelos criminosos para transformar pistolas semiautomáticas em armas mais potentes. Depois de interrogarem as acusadas, os policiais descobriram o endereço da oficina onde os equipamentos eram fabricados. Eles chegaram ao local com um mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio e com a ajuda da Polícia de São Paulo. Na oficina foram encontrados os moldes para a fabricação dos kits rajada e peças já prontas. Um homem responsável pela montagem dos kits, identificado como Pantaleão dos Santos, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, esse tipo de equipamento teria como destino 2 comunidades do Rio de Janeiro. O material, uma parte dele iria ser entregue diretamente no Morro do Falé Fogueteiro, que se localiza próximo até a rodoviária Novo Rio, e outra parte viria para o Chapadão, que é aqui na Pavuna. 7 pessoas foram presas em São Paulo acusadas de participar de uma quadrilha que clonava cartões de idosos em agências bancárias. Os bandidos fizeram vítimas em pelo menos 3 estados e no Distrito Federal. 60 policiais civis de Brasília vieram a São Paulo para cumprir os mandados de prisão e ainda fizeram buscas em 10 locais diferentes. Neste galpão foram encontradas as provas do golpe. Muito cartão aqui, vários chupa-cabras, documento do carro da BMW. Chupa-cabra é um equipamento que copia todos os dados de cartões de banco. A quadrilha agia assim: os bandidos entravam nas agências e instalavam o chupa-cabra no caixa eletrônico. Aqui, um deles desliga a câmera de segurança. Quando a vítima chega para usar o caixa, os criminosos estão ali. Um deles oferece ajuda ao idoso. Quando o idoso colocava o cartão ficava preso na máquina, tinha uma pessoa atrás tentando observar o número da senha. Quando a pessoa que
era escalado para ser observador do número da senha, não conseguia, o idoso olhava o 0800 que estava fixado na máquina, ligava e caía na realidade no central dos criminosos. Os policiais de Brasília descobriram que os criminosos saíam de São Paulo. Eles iam para outros estados e o Distrito Federal. Alugavam um imóvel e durante uma semana faziam um levantamento de cada agência bancária que receberia os dispositivos nos caixas eletrônicos. As primeiras 4 prisões foram feitas em abril no Distrito Federal. O bando agia desde 2017. A estimativa é de que os golpistas desviaram 2 milhões de reais de contas de idosos. Agora veja só essa, uma criança foi flagrada pilotando uma motocicleta com a mãe na garupa no sudoeste do Pará. O vídeo mostra a mulher e a filha que aparenta ter menos de 7 anos andando pelas ruas de Altamira. Em um determinado momento, a mãe entrega a direção do veículo à menina, que acelera. É possível ver que a criança não está usando o capacete. A mulher ainda não foi identificada, mas pode responder por infração ao Código de Trânsito e ser responsabilizada criminalmente por colocar a filha em perigo. 3 pessoas morreram vítimas da forte chuva que atingiu o Grande Recife nesta quinta-feira. A última morte confirmada é de uma mulher que se afogou ao entrar de carro em um túnel inundado na capital. Em Camaragibe, na região metropolitana, uma barreira deslizou atingindo 3 casas. 8 pessoas ficaram soterradas, entre elas 5 crianças. Uma mulher foi resgatada com vida e o corpo de um homem foi encontrado. As outras 6 vítimas estão desaparecidas. Um outro deslizamento de barreira foi registrado em Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife. Uma pessoa morreu. Os temporais deixaram a capital pernambucana debaixo d'água. Esta escola precisou suspender as aulas e muitos ônibus deixaram de circular. Moradores gravaram o momento em que um homem agarrado a uma passarela é resgatado por pessoas que passavam por ali. O carro dele havia caído em um canal e ele era levado pela enchente quando conseguiu se segurar na estrutura. A greve geral mobilizada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência deve afetar o transporte público e as aulas em quase todas as capitais. Em São Paulo, a Companhia de Trens Metropolitanos irá funcionar normalmente. Já o metrô e os ônibus municipais mantiveram a paralisação. Por isso, vamos falar ao vivo com o repórter Marcelo Bittencourt, que está na estação Barra Funda, na Zona Oeste aqui de São Paulo, e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Marcelo. A previsão de um dia bem complicado, né? Em todo o Brasil. Mas para os paulistanos aí, como eles devem se preparar para enfrentar as dificuldades em quais linhas no metrô nessa sexta? Excelente dia para você também, Cássius. Agora, estou aqui na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, para você ter uma ideia. Momento aqui, olha só, tranquilo, apenas os funcionários fazendo a limpeza. Mas daqui a pouquinho, realmente, esse cenário deve mudar. Somente a linha 4 e 5 do metrô irão funcionar. As outras todas aderiram à paralisação. Inclusive, Sérgio, por favor, no detalhe aqui, olha só o cartaz fixado em frente aqui ao metrô, estação fechada devido à paralisação parcial de seus empregados. Agora vale chamar a atenção, até como prestação de serviço, Sérgio, por favor, ali, ó, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, os trens irão funcionar normalmente. A empresa não aderiu aí o movimento, portanto, uma opção para os trabalhadores, as pessoas que vão usar o transporte público, fica por conta dos trens. Como você já bem disse, Cássio, os ônibus entraram na paralisação, aderiram à paralisação, eles pararam da meia-noite de hoje até às 6 horas da manhã. A informação que me chega é que nas garagens, a partir das 5 horas, os funcionários irão se reunir em assembleia para decidirem se vão continuar em greve ou não. Vale ressaltar que a Justiça já determinou que nos horários de pico todo o trabalho seja efetuado para atender a população sob pena de multa de até R$100 mil por dia. E para finalizar, Cássius, a Prefeitura de São Paulo, no primeiro momento, ela suspendeu o rodízio municipal, mas à tarde voltou atrás, portanto, rodízio confirmado, carros com placas 9 e 0 não podem circular no centro expandido. Portanto, é um dia complicado, sexta-feira complicado para os paulistanos, Cássio.
É muito complicado também ainda, né, Marcelo? Os paulistanos dependem muito do transporte público, das linhas aí do metrô e também das linhas municipais de ônibus. Só reforçando então a linha 4 amarela e a 5 lilás, que vão continuar aí funcionando normalmente. Lembrando também que os bancos e as escolas também vão aderir à greve e os hospitais permanecem com os serviços, né? Até os serviços básicos aí de emergência para atender a população. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente atualiza você que está aí acordando, se arrumando aí, que vai sair de casa para trabalhar, porque o dia vai ser bem complicado com essa greve aí, em protesto aí contra a reforma da Previdência. E a seguir aqui no SBT Notícias, parecer da reforma aí da Previdência exclui estados e municípios, a capitalização e a redução do benefício para idosos carentes. Jair Bolsonaro demite o general Santos Cruz da Secretaria de Governo. Presidente fala pela primeira vez sobre conversas vazadas de Sérgio Moro. Você vai ver tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Não saia daí. Três horas e 28 minutos, estamos de volta com o SBT Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro Santos Cruz da Secretaria de Governo. O general é o terceiro ministro a deixar o cargo desde a posse de Bolsonaro. Os detalhes agora com a repórter Débora Bergamasco. Santos Cruz deixa o governo depois de ser alvo de ataques do ideólogo Olavo de Carvalho desde o mês passado. Em 6 meses, esse é o terceiro ministro a cair e o segundo general a deixar o governo. O primeiro foi nesta semana, o presidente da FUNAI, que também foi demitido. Bolsonaro já tem substituto para o ministro demitido hoje. Será o general Luiz Eduardo Ramos Pereira, comandante militar do Sudeste. Bolsonaro publicou uma nota hoje agradecendo os trabalhos de Santos Cruz e disse que essa demissão não vai interferir em nada na admiração, na amizade e no respeito mútuo entre eles. Santos Cruz também publicou uma nota, mas foi menos emotivo. Agradeceu apenas Bolsonaro, dizendo que deseja a ele e aos seus familiares felicidade, saúde e sucesso. Débora Bergamasco, de Brasília, para o SBT Notícias. Obrigado, Débora, pelas informações. O relator da reforma da Previdência apresentou na Comissão Especial da Câmara dos Deputados o parecer sobre a proposta enviada ao Congresso. O texto substitutivo traz uma economia inferior à prevista pelo governo, um tempo mínimo de contribuição menor para as mulheres e exclui também as mudanças no benefício de prestação continuada. Jornalistas e o próprio presidente da comissão especial chegaram antes mesmo da abertura da sala e aguardaram sentados no chão. A leitura do relatório começou mais de 3 horas depois do início da sessão e o texto veio com mudanças em relação ao que havia sido proposto pelo governo. O valor do impacto com a reforma da Previdência diminuiu, passou para 915 bilhões de reais. A meta do governo com o texto original era de 1 trilhão e 200 bilhões. A Previdência tornou-se o principal fator de desajuste das contas públicas do país. Por isso, reformá-la é um passo fundamental para fazer o Estado brasileiro voltar a caber em si. A idade mínima segue a proposta do governo, 62 anos para mulheres, 65 para homens. Mas o tempo mínimo de contribuição das mulheres caiu para 15 anos. O governo queria 20 anos para qualquer trabalhador. No caso dos trabalhadores rurais, as idades mínimas para aposentadoria continuam as mesmas: 55 anos para mulheres e 60 para homens. O tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens também foi mantido pelo relator. O governo queria para ambos os sexos 60 anos de idade mínima e 20 de contribuição. As mulheres que vivem no meio rural também tendem a arcar com a sobrecarga de trabalho doméstico não remunerado, que em regra não recai sobre homens na sociedade brasileira. Desta forma, no tocante aos trabalhadores rurais, entendemos incabíveis alterações na idade vigente para aposentadoria, uma vez que exerçam uma atividade extremamente desgastante. Já para os professores, o relatório propõe 57 anos de idade mínima para aposentadoria das mulheres e 60 para os homens. A proposta original era de 60 anos nos 2 casos. Foram excluídas as mudanças no benefício da prestação continuada, o BPC. Pelo relatório, idosos pobres podem receber um salário mínimo a partir dos 65 anos. O governo havia reduzido o pagamento para R$ 400 a partir dos 60 anos e propôs um benefício de um salário mínimo a partir dos 70. As pessoas com deficiência e os idosos
que recebem o BPC são cidadãos que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social, que precisam de auxílio estatal para que possam usufruir das condições mínimas de existência. Como era previsto, o relator cortou a proposta de criação de um sistema de capitalização defendida pelo governo e excluiu os servidores estaduais e municipais das regras. Para compensar a redução de economia total da reforma da Previdência, Samuel Moreira propôs aumentar impostos cobrados de bancos. A iniciativa ajudaria a arrecadar pelo menos 50 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O relator também propôs o aumento de 217 bilhões de arrecadação com o fim da transferência de recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o BNDES. Com isso, a economia total em 10 anos pode chegar a 1 trilhão 130 bilhões de reais. O parecer ainda precisa ser votado na comissão especial da Câmara antes de seguir para o plenário. A exclusão dos servidores municipais e estaduais da reforma da Previdência deve enfrentar resistência. A proposta de como pode ficar a Previdência não agradou a todos. Ainda há um aumento de idade mínima para mulheres, desconsiderando a dupla jornada. É algo injusto e que vai penalizar, sobretudo, os mais pobres, os mais fragilizados. Excluir estados e municípios da reforma não era o que queria, por exemplo, o Partido Novo. Mas foi o acordo que deu para fechar, pelo menos para começo de conversa, segundo o deputado, que disse que vai propor mudanças. Ele é o possível, mas pode ser melhorado, principalmente com a questão dos estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão de deixar de fora estados e municípios é do Congresso, mas afirmou que gostaria de ver a reforma ser aprovada com o mínimo de mudanças possíveis do que foi proposto pelo governo. A gente quer que desidrate o menos possível, né? Mas nós queremos aprovar a reforma da Previdência. O que o parlamento fizer, nós obviamente acataremos e é sinal que eles descobriram, né, que tem coisa que pode ser alterado e vamos aceitar, obviamente. As novas regras foram apresentadas, mas não quer dizer que a reforma da Previdência vai ser aprovada assim. Ainda tem um bom caminho pela frente. O texto pode receber sugestões e precisa ser votado na comissão. A intenção do governo é votar o quanto antes. Nós estamos lutando para conseguir quórum amanhã e na segunda-feira, de maneira que na terça a gente consiga fazer a discussão, terça, quarta e quinta. Acho que uns 3 dias talvez a gente consiga encerrar e votar logo na sequência. Só então a reforma segue para o plenário da Câmara, com datas ainda não definidas, mas com expectativa de votar antes do recesso parlamentar, que é daqui a quase um mês. O presidente Jair Bolsonaro defendeu publicamente pela primeira vez o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, no caso das mensagens atribuídas a ele, quando era juiz dos processos da Lava Jato no Paraná. O site The Intercept divulgou novos trechos das supostas conversas entre o então juiz e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba. Em uma das novas conversas reveladas e atribuídas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol, há menção ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. O trecho foi apresentado pelo editor executivo do site The Intercept Brasil, Leandro Demore, à rádio Band News. A conversa é de 22 de abril de 2016. O procurador diz: "Caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje." Reservado, é claro, o ministro Fux disse quase que espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. Sérgio Moro responde: "Excelente. In Fux we trust", que significa "no Fux nós confiamos". Deltan ri. A conversa teria ocorrido um mês depois de o então relator da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, que morreu em 2017, ter criticado o à época juiz Sérgio Moro por ter divulgado uma conversa telefônica da então presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula.
Em outro diálogo divulgado pelo Intercept Brasil, os dois conversam sobre a retirada de sigilo de delações premiadas. No dia 16 de outubro de 2015, Sérgio Moro diz que vai retirar o sigilo de depoimentos do operador Fernando Baiano e pergunta a Deltan: algum problema para vocês? O procurador responde: o pessoal até agora pediu para manter o sigilo no caso de Passadina, pois pediremos BA, busca e apreensão. Em 19 de outubro do mesmo ano, Moro informa Dallagnol que decretou a prisão de 3 da Odebrecht, tentando não pisar em ovos, e que receia a reação negativa do STF. E aconselha: convém talvez vocês avisarem a PGR. Os ministros Luiz Fux e Sérgio Moro não comentaram os novos diálogos. Pela primeira vez, quem falou foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele saiu em defesa do ministro, destacou a atuação de Sérgio Moro enquanto juiz, disse que houve uma invasão criminosa e apontou dúvidas quanto à veracidade das conversas. Eu dei um beijo hétero no nosso querido Sérgio Moro, não foi 2 beijos héteros, okay? Fomos lá na Marinha com ele. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou, né, as vísceras do poder, né, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. Ele faz parte da história do Brasil. Normal é conversa com doleiro, com bandidos, com corruptos, isso é normal? Ninguém forjou provas nessa questão lá da condenação do Lula. No próximo dia 25, a segunda turma do STF vai analisar se Moro foi imparcial na atuação dos casos de Lula. Hoje, a defesa do ex-presidente apresentou as conversas ao Supremo. Em entrevista à revista Época, o ministro Gilmar Mendes, que levou o caso ao colegiado, disse que Moro era o chefe da Lava Jato, Dallagnol, um bobinho, e afirmou que no caso do triplex de Lula, eles, Moro e Deltan, anularam a condenação. Jair Bolsonaro fez nesta quinta-feira a primeira visita oficial ao Pará. Na capital Belém, o presidente participou da entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de uma cerimônia em homenagem ao aniversário da Igreja Assembleia de Deus, ele disse mais uma vez que o STF precisa de um ministro evangélico. À noite, o presidente participou da comemoração pelos 108 anos da Igreja Assembleia de Deus no Pará. Recebeu homenagens e o título de cidadão de Belém concedido pela Câmara de Vereadores. Durante a cerimônia, o presidente reafirmou que o Estado é laico, mas ele é cristão. Por isso, a ideia de um ministro evangélico no Supremo Tribunal Federal. E também saiu em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Afirmou que confia em Moro, apesar do vazamento de mensagens trocadas com integrantes do Ministério Público Federal sobre os rumos da Operação Lava Jato. Mais cedo, Bolsonaro participou da entrega de 1.296 unidades do Minha Casa Minha Vida, no distrito de Coraci, periferia de Belém. Quando concluído, o condomínio deve beneficiar 10 mil pessoas. No palco, o presidente fez fotos, tentou carregar um garotinho. Em discurso breve, o presidente defendeu o decreto das armas derrubado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e que deve ser votado agora pelo plenário da Casa. Falou ainda sobre o aproveitamento pela população das áreas de reserva ambiental na Amazônia. Vamos dar uma maneira de fazê-la ser útil para vocês, que vocês têm o direito de explorar. O meu pai garimpou por muito tempo, sem do esforço e do sacrifício que é ser garimpeiro. Mas numa terra tão rica como o Pará, por que nós não podemos, prezado Helder Barbosa, nosso governador, prezado Zenaldo, nosso prefeito, não podemos regularizar de fato o garimpo em nosso país? Também nessa quinta, Jair Bolsonaro publicou numa rede social, por determinação judicial, um pedido de desculpas à deputada do PT Maria do Rosário por ter dito em 2014 que ela não merecia ser estuprada. No mesmo texto, o presidente manifestou seu integral e irrestrito respeito às mulheres e lembrou que já nos primeiros 6 meses de mandato reforçou as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha para as mulheres e seus dependentes. E a seguir, seleção feminina de futebol leva virada e perde de 3-2 para a Austrália. Palmeiras vence o Avaí e mantém a liderança do Brasileirão.
E ator Cuba Gooding Jr. se apresenta à polícia após acusação de assédio sexual. Você vai ver já já aqui no SBT Notícias. Três horas e 44 minutos, estamos de volta agora para falar de futebol. 5 jogos fecharam a 9ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras, que anunciou a contratação do volante Ramires, venceu o Lanterninha Avaí, jogando aqui em casa. Em São Paulo, Daverson encobriu o goleiro para abrir o placar para o Palmeiras contra o Avaí. No segundo tempo, Bruno Henrique, de fora da área, marcou um golaço. Final, Palmeiras 2, Avaí 0. Com o resultado, o Verdão reassumiu a liderança. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo e saiu na frente com Alejandro. Alexandre Pato bateu forte para empatar a partida. Final, Atlético Mineiro 1, São Paulo também 1. Em São Januário, o Vasco recebeu o Ceará. O único gol da partida foi marcado por Danilo Barcelos, de cabeça. Vasco 1, Ceará 0. Com o resultado, o time carioca saiu da zona de rebaixamento. Chapecoense e Fluminense se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó. E o time da casa saiu na frente logo aos 2 minutos com o atacante Everaldo. O empate veio de pênalti com Paulo Henrique Ganso. Final, Chapecoense 1, Fluminense também 1. O Goiás recebeu o Atlético Paranaense e saiu na frente logo aos 5 minutos com o atacante Kaique. Após cobrança de escanteio, Leandro Bárcia ampliou. O zagueiro Rafael Vaz marcou contra, mas a reação do Atlético parou por aí. Goiás 2, Atlético Paranaense 1. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Com a Marta em campo, no primeiro tempo o Brasil até que começou bem, mas não conseguiu segurar a forte equipe da Austrália. Derrota por 3-2. Hoje, muitas empresas liberaram os funcionários para assistir ao jogo. Em São Paulo, os serviços municipais foram parcialmente interrompidos. Chegou a hora de torcer. Esta empresa de tecnologia organizou um telão para os funcionários. Essas 2 horas de quebra não vai impactar na produtividade, porque eles vão voltar para a área mais felizes, mais motivados, mais engajados com a empresa e com certeza vão produzir muito mais. E para a felicidade do pessoal, o jogo começou bem para a seleção. De volta ao time, Marta abriu o placar de pênalti. Cristiane ampliou de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Ford descontou. Na segunda etapa, a Austrália empatou com o Logarzo. A virada veio no gol contra de Mônica. Mesmo com o resultado ruim, Graziele acredita que a iniciativa é um golaço para o esporte. Eu jogo num time que estimula pequenas meninas e todas elas nesse momento estão assistindo. Então acho que além das empresas, as pessoas num todo também estão dando mais visibilidade para o futebol. Isso é muito legal de se ver. A Prefeitura de São Paulo seguiu o exemplo de algumas empresas privadas e liberou os funcionários para acompanhar os jogos da seleção feminina. Os servidores públicos municipais deixaram o trabalho às 11 horas da manhã. A decisão atingiu, inclusive, parte de serviços essenciais, como o da saúde. As unidades básicas fecharam as portas. É ruim porque a gente vai pegar medicação, que nem eu sou diabética, né? A prefeitura comunicou que hospitais e serviços de emergência funcionaram normalmente. Mas para quem dependia dos postos, faltou informação. Não ligaram, não mandaram mensagem, nada. A gente estamos aqui, tem que saber. Eu acho erradíssimo. Por quê? Porque o doente não pode esperar. A seleção masculina fez o último treino antes da estreia na Copa América nesta sexta-feira contra a Bolívia, em São Paulo. Tite disse que o volante Arthur começa no banco. Já o goleirão Ederson sentiu a panturrilha. Foi aquele primeiro contato com o gramado onde, nesta sexta-feira, a bola rola pela primeira vez na Copa América. Com a concentração que a competição exige e a descontração que alivia a pressão pela vitória. Nós temos consciência, sim, da responsabilidade do título, tem. Mas tem que ter com alegria. Ela tem que ter, ela tem que ter a pressão, mas ela tem que ter a honra, tem que ter o prazer, tem que estar associada. O treino na véspera da estreia seria o primeiro com o elenco completo. Mas o goleiro Ederson foi quem não veio desta vez. Ontem, no final do treino, o goleiro Ederson sentiu uma dor na região da panturrilha, foi submetido a um exame de imagem. Nós confirmamos uma pequena lesão
muscular. Não existe a situação de corte para o goleiro, ele fica conosco em tratamento. O volante Arthur, se recuperando de uma pancada no joelho, treinou pela primeira vez com o grupo. Segundo o comandante, começa a partida no banco de reservas. Ele não vai iniciar porque ele não tem nenhum treinamento mais forte, eu não vou ter a irresponsabilidade de colocá-lo. O que Tite não revelou afinal é quem vai substituir Arthur no jogo de estreia, Alan ou Fernandinho? Uma pergunta que só será respondida amanhã aqui no Morumbi com a divulgação da escalação momentos antes do jogo contra a Bolívia. Mais uma vez, os dois foram testados. Quem vai fazer companhia a Casemiro no meio-campo é um mistério até mesmo para ele. Essa pergunta tem que ser para ele, mas tenho certeza que quem jogar dos três vou estar muito bem servido e a seleção vai estar muito bem servida. Numa competição brigada com adversários tradicionais como Argentina e Uruguai, o Brasil admite o favoritismo em casa. Não dá para fugir dessa responsabilidade. Claro que nós queremos. É inevitável, sim. Ela é uma das favoritas, sim. 3 horas e 49 minutos, agora a gente troca de assunto porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Mais informações com o repórter Rudá Moreira. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 pela criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Com isso, a partir de agora, quem praticar discriminação por causa da orientação sexual da pessoa será enquadrado no crime de racismo e pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. Se o crime for divulgado nas redes sociais, por exemplo, a pena pode chegar até 5 anos. Essa punição vai valer até que uma lei específica seja aprovada no Congresso, que inclusive foi considerado omisso por 10 dos 11 ministros da Corte, justamente por nunca ter legislado sobre o tema. O julgamento finalizado hoje começou em fevereiro e se alongou por 6 sessões. O parecer vencedor do ministro Celso de Mello foi considerado um voto histórico por colegas do Supremo. De Brasília, Rudá Moreira para o SBT Notícias. Valeu, Rudá, pelas informações. Agora uma notícia internacional. O governo britânico assinou a ordem de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks deve comparecer a um tribunal de Londres nesta sexta-feira em mais uma tentativa de evitar a extradição. Nos Estados Unidos, ele responderá por crimes de espionagem e por divulgação de documentos secretos do governo. Se for condenado, poderá pegar até 170 anos de prisão. E no Reino Unido, o ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, venceu a primeira rodada da eleição para o cargo do líder aí do Partido Conservador. Se eleito, também será o novo primeiro-ministro britânico. Johnson recebeu 114 dos 313 votos. A segunda rodada da eleição será na semana que vem. Nos bastidores, ele é considerado o melhor nome dentro do partido para levar adiante o Brexit, que é o plano de saída do Reino Unido da União Europeia. O ator Cuba Gooding Jr. está sendo processado por assédio sexual. Ele se apresentou à polícia e só não ficou detido porque se comprometeu a comparecer a uma nova audiência no dia 26 de junho. Ele é acusado de ter tocado os seios de uma mulher num bar no domingo passado. Agora, de volta às notícias aqui do Brasil, a polícia do Rio de Janeiro concluiu que a professora Tamires Cristina Costa Bandeira, desaparecida desde o ano passado, foi morta pelo próprio marido, justamente quem registrou o sumiço da mulher. Reinaldo da Silva Bandeira teria assassinado Tamires após ter visto uma mensagem no celular dela. Na época, ele mesmo comunicou o desaparecimento da esposa, alegando que ela havia saído de casa e não retornado mais. Mas para a polícia, Tamires não chegou nem a sair da residência. Segundo as investigações, Reinaldo matou a mulher dentro de casa, escondeu o corpo por 3 dias e, com a ajuda do pai, ocultou o cadáver. Nas redes sociais, ele se defendeu, dizendo que vai provar a inocência. Reinaldo foi indiciado pelo crime de feminicídio e o pai por ocultação de cadáver. Os pedidos de prisão foram encaminhados à Justiça do Rio. E você vai ver a seguir: Polícia do Paraná procura os assassinos de um jovem durante assalto. No Rio Grande do Sul, polícia apreende armas de guerra e quase R$400 mil dentro de um sítio. E um flagrante de assalto a um carro forte no estacionamento de um supermercado em Pernambuco. Você vai ver tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui no SBT Notícias.
3 horas e 56 minutos, estamos de volta com o SBT Notícias ao vivo até às 6 horas da manhã. Bom, gente, a Polícia Gaúcha encontrou 6 fuzis e quase R$400 mil em dinheiro vivo num sítio na região metropolitana de Porto Alegre. É a maior apreensão de fuzis do ano no Rio Grande do Sul. As armas de guerra estavam enterradas dentro de um galpão do sítio no bairro Lomba Grande de Novo Hamburgo. A polícia estava cumprindo um mandado de busca e apreensão no local. Os agentes encontraram 5 fuzis calibre .556 e um AK-47. Mesmo esperando encontrar armas, nós não esperávamos encontrar tantos fuzis. Até se esperava encontrar algum fuzil, mas não esperávamos encontrar 6. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. A polícia monitorava o sítio há cerca de 50 dias. A operação faz parte de um inquérito maior que investiga uma facção criminosa de tráfico de drogas aqui do Vale dos Sinos. Além do arsenal, os policiais apreenderam R$385 mil. As notas estavam embaladas em pacotes de plástico azul. Apesar de ele não estar enterrado, estava dentro da casa, ele estava um pouco úmido. Em função disso, as notas estavam meio que grudando uma na outra, não foi possível contar na máquina. Tivemos que contar manualmente. Tá? Ficamos aproximadamente 4 horas contando dinheiro. Foram divulgadas imagens de câmeras de segurança que mostram um assalto a um carro forte na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O vídeo mostra toda a ação dos criminosos que aconteceu no estacionamento de um supermercado onde o carro forte estava. É começo de noite. 2 veículos chegam e um deles, o da frente, tem uma sinalização intermitente, igual a usada pela polícia. 3 ladrões descem e começam uma troca de tiros. A arma do vigilante falha e ele é rendido. Os assaltantes que estão no segundo carro atiram em outro segurança, mas a bala atinge o celular dele. Nesta imagem, o criminoso está sem um capuz e dá para ver o rosto do suspeito. Em menos de 3 minutos, o grupo consegue roubar os malotes e fugir. Os veículos usados no crime foram abandonados e incendiados em um terreno. Segundo a polícia, um dos criminosos acabou baleado, mas não deu entrada em nenhum hospital da região. A polícia do Paraná procura os homens que mataram um jovem de 21 anos durante um assalto em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A vítima esperava o ônibus para ir para o trabalho quando foi atacado pelos criminosos que fugiram levando uma mochila e um aparelho celular. Elias Martins dos Santos não conseguiu se defender dos 2 assassinos que o atacaram durante o assalto. Essas imagens mostram o jovem seguindo em direção ao ponto de ônibus para mais um dia de trabalho. Os 2 criminosos se aproximam e anunciam o assalto. Elias tenta evitar o roubo. Repare que os assaltantes puxam a mochila da vítima, que cai no chão. Nesse momento, um dos bandidos atira a queima-roupa. Não satisfeito, o criminoso volta para pegar os objetos da vítima, que está baleada e sem reação. Ele ia casar agora no final do ano. A sogra dele, a futura esposa dele estava aqui também já. Aí não aguentaram, estão dentro de casa ali também, estão sendo amparados pelos outros parentes. Logo depois do crime, os suspeitos fugiram e não foram mais vistos. Eles estavam de capuz nas imagens, só que tem outras imagens que o pessoal está levantando aí, que a princípio vai ser passado para a Polícia Civil. Daí. A pessoa não matou só meu neto, ela matou a família toda, minha vida acabou. E voltamos agora a falar sobre a greve convocada para esta sexta-feira em todo o país contra a reforma da Previdência e cortes na educação. O repórter Marcelo Bittencourt segue acompanhando a paralisação em São Paulo. Está em um dos maiores terminais de ônibus, trem e metrô da capital paulista. Marcelo, qual é a situação por aí na Barra Funda? Olha, Cássio, agora há pouco, a questão de 5 minutinhos. Sérgio, por favor, eles já abriram ali o portão da CPTM, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Os passageiros, os usuários já estão chegando. Por quê? Porque a CPTM não aderiu a esta paralisação. Diferente do metrô, apenas a linha 4 amarela e 5 lilás do metrô irá funcionar por conta da administração ali. Às vezes o problema é que a gente não tem para onde correr, a nossa saúde está na UTI. 5 horas e 43 minutos e morreu nessa madrugada aqui na capital paulista o jornalista Clóvis Rossi, um dos mais renomados profissionais do Brasil. Clóvis Rossi tinha 76 anos e, segundo a família, ele sofreu um infarto na última sexta-feira. Passou por 2 angioplastias e colocou 5 stents, recebendo alta nessa quinta-feira, mas passou mal e morreu no começo dessa madrugada. O jornalista tinha mais de 50
40 anos de carreira. Ele trabalhou em rádios, nos jornais Folha, Estadão e Jornal do Brasil. Ele deixa mulher, 3 filhos e também 3 netos. E vamos agora falar das principais notícias internacionais com o nosso correspondente Sérgio Uti, direto de Londres. Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia, Cássio. Saudações a todos vocês do SBT Notícias. Nós começamos com a história do ataque a 2 navios no Golfo de Omã, uma história que teve bastante destaque no noticiário internacional das últimas horas, por 2 motivos principalmente. É por aquela área ali, como nós podemos ver no mapa, que passam 20% de todo o petróleo produzido no planeta. O Estreito de Hormuz é um pequeno corredor marítimo de pouco mais de 30 quilômetros de largura que fica entre as costas do Irã e de Omã e dos Emirados Árabes. Segundo motivo é que tudo isso eleva ainda mais a tensão entre o Irã e os Estados Unidos. Os norte-americanos culpam os iranianos, que sempre disseram que não tem nada com isso. As suspeitas, na verdade, nunca se transformaram em provas. Para complicar ainda mais essa história, um dos navios atingidos nesta quinta é de uma empresa japonesa. E o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, está em visita oficial ao Irã, justamente para tentar mediar um acordo entre os 2 inimigos. Mas não vai ser fácil. Olha só o que ele ouviu do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O pano de fundo dessa briga é o acordo nuclear do Irã, que foi firmado no governo Barack Obama, mas abandonado por Donald Trump, sob protesto e críticas de boa parte do planeta, inclusive muitos países aqui da Europa. Nosso segundo assunto é Julian Assange, editor do Wikileaks, responsável por um dos maiores vazamentos de documentos confidenciais da história que mostraram, entre outras coisas, crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Assange está preso aqui em Londres por não ter comparecido a uma audiência judicial e nesta quinta-feira o ministro do Interior do Reino Unido confirmou que assinou a ordem de extradição para os Estados Unidos, como queriam os norte-americanos. A entrega dele para os Estados Unidos será decidida pela Justiça Britânica. Foi por medo que isso acontecesse que Assange pediu asilo e se refugiou na Embaixada do Equador, na capital britânica, por quase 7 anos, até perder a proteção diplomática em abril deste ano. Agora a gente fala sobre a Índia, que sofre com fenômenos climáticos severos. 300 mil pessoas foram retiradas de várias vilas na costa oeste do país antes da chegada do ciclone Vayu, que já provocou ondas violentas naquela região da Índia. Escolas e aeroportos foram fechados por causa das fortes rajadas de vento e da chuva. No outro lado do país, na capital Nova Delhi, o problema foi uma tempestade de areia que reduziu a visibilidade a quase zero. E nós encerramos com 2 imagens impressionantes que vêm da China. Em Longyan, no sul do país, câmeras flagraram um momento em que parte de uma montanha vem abaixo. Vários carros são atingidos, mas por sorte ninguém se feriu. Na província de Shanxi, uma estrada construída para facilitar o acesso a uma montanha, que é ponto turístico da região, acabou se tornando outra atração para os visitantes. Sim, debaixo das carteiras e bloqueou a porta com uma mesa. Ela lembra ter visto um dos assassinos olhando pela janela. Pensei, Senhor, não deixe que ele nos veja aqui. Depois, ele forçou a porta. Quando ela abriu um pouquinho e eles falaram, hoje é dia de vocês morrer, e eu falei, Senhor, fecha essa porta, porque eu acredito muito em Deus, e a porta se fechou e eles não conseguiram entrar. Ainda bem, porque a tragédia teria sido ainda pior. 10 pessoas morreram, incluindo os 2 atiradores, Guilherme Talci e Luiz Henrique de Castro. 4 homens foram presos, suspeitos de fornecer armas e munição, e um menor foi apreendido. Mas o que são 3 meses diante do impacto que o ataque teve na vida dos alunos que estavam lá dentro na hora H? Para os pais que vieram para a escola sem saber se encontrariam os filhos vivos, para professores e funcionários que viram 2 ex-alunos transformados em assassinos. Para aumentar a segurança e dar a sensação de que nada daquilo vai se repetir, algumas mudanças já foram realizadas. Para o uniforme. Isso também é uma segurança para a gente.
ajudar a identificar quem são alunos, quem não são. Um documento oficial da Secretaria Estadual da Educação, obtido pelo SBT, mostra que 76 alunos pediram transferência. 6 professores e 2 inspetores estão afastados das funções. O aluno, quando pede para ir no banheiro, ele não consegue ir sozinho. Tem que ir um outro amigo com ele, né? Uma amiga. Não consigo me ver mais na escola. A gente consegue ensinar fora da escola também, né? Dá para ensinar fora da escola. Em Sobral, no Ceará, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro desgovernado causa um acidente. As imagens mostram quando o veículo invade a calçada e acerta uma coluna de sustentação que cai junto com o telhado do local. Realmente uma imagem muito impressionante. Por pouco, o homem que estava na calçada não foi atingido. Ele não se feriu. Bom, gente, nós ficamos por aqui. O SBT Notícias volta amanhã. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia nesses últimos 3 anos. E lembre-se, quando alguém lhe der, pedir o melhor esforço, dê sempre o seu coração, faça tudo com amor. Uma boa semana para você. Aqui vai meu último. Tchau!